é para você que é voluntário, nesse sábado, estar aqui conosco. Amém? Mais dúvidas, siga na rede social. Me contrata para fazer o news aí, que eu vou dar show. Abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Atos dos Apóstolos. Vou dar continuidade aqui à nossa série de mensagens, marcas da igreja primitiva. Quem está acompanhando aí comigo desde a primeira mensagem? Amém? Se você não está acompanhando, pode pegar lá no YouTube, as mensagens ficam gravadas no nosso canal. A gente está falando aí sobre as marcas da primeira igreja, da igreja de Atos, da igreja que os apóstolos fundaram, né, através da vinda de Jesus, após a ressurreição. Então, nós estamos falando o que essas igrejas realizavam lá no início de tudo. Pastor, e qual é o anseio disso? O anseio que eu acredito que, com o passar do tempo, a igreja ela também foi se aprimorando, porque com o passar do tempo a gente ganhou conhecimentos que não se tinha, energia elétrica, glória a Deus por isso, tecnologias, então a gente foi aprimorando. Mas a gente pode aprimorar sem perder a essência. E eu acredito que com o passar dos anos, nossa igreja, eu falo igreja, quem somos, né, como corpo de Cristo, foi confundindo o se aprimorar com o abandonar as práticas iniciais. E os apóstolos, quando deram início, né, a essa igreja primitiva, as igrejas que foram sendo fundadas por eles tinham princípios, marcas, que nunca deveriam ter sido esquecidos por nós como igreja hoje. O ano pode ser 2025, mas o Deus continua sendo o mesmo. Entende isso? O ano pode ser 2025, você pode estar numa nova era, você pode estar num novo tempo, você pode estar num novo século, mas o nosso Deus, ele não mudou. Entende isso? Você pode dizer para alguém, ele não mudou. Então, ele tem interesse em realizar as obras antigas, mas ele também tem interesse em ser buscado como antigamente era. A nossa motivação precisa estar alinhada com a motivação do céu. Hoje em dia, não participamos de uma igreja porque somos interessados a estar num corpo. Mas frequentamos uma igreja diferente. Não participamos, mas frequentamos de uma igreja por rol social. Você não avalia mais se você vai se tornar pertencente àquele corpo, àquela casa, àquela igreja, se a palavra que está saindo do altar está de acordo com a palavra, as escrituras sagradas. Você não observa mais se os louvores que estão sendo cantados são reflexos de uma adoração realmente espiritual que Deus está recebendo. Nós começamos a atingir prospectos de uma lista que tem que ser checada. A igreja que entra no meu molde, a igreja que eu vou participar, ela tem que ser uma igreja que está baseada nos meus ideais. Só que, me desculpa te frustrar nessa manhã, talvez você não tenha ouvido sobre isso, mas eu vou ser a primeira, então, a te falar. Deus não está interessado com os seus ideais. E por mais chocante que isso seja, Deus não vai mudar quem Ele é para satisfazer as suas concupiscências. Deus não vai mudar o organismo para satisfazer a tua organização. Amém, Alan? A igreja não é uma organização religiosa, ela é um organismo vivo, alimentado pelo cabeça que é Cristo, e nós somos o corpo. Mas eu não gosto da forma como a igreja é organizada. Tudo bem. Um dia desses fizemos um gabinete com um casal, e Janderson ouviu dele assim, não, porque eu não estou concordando com algumas tomadas de decisão. Aí ele pegou a Bíblia. Vocês acham que eu sou brava, né? Vai para um gabinete com o Janderson. Ele colocou a Bíblia ali em cima da mesa do Barra Prime. Ele falou bem assim, eu te desafio
a, na palavra, me mostrar aonde a Recomeçar está errando. Me mostre. Aonde eu estou quebrando um princípio bíblico? Não, pastor, em nome de Jesus, não. As pregações são maravilhosas, vocês ajudam pessoas. Tudo que eu entendo sobre um princípio da igreja, vocês estão cumprindo ele. Então, o que você discorda? Não, tomadas de decisão administrativas. Aí ele, ufa, que bom que você discorda. Porque eu sou um pastor, eu não sou um administrador. Eu sou um pastor, eu não sou um gestor. Você está numa igreja que tem pastores, não numa igreja que tem bons administradores. E o que isso tem a ver? O que isso tem a ver é que vamos ser dotados e capacitados pelo Espírito Santo. Mas nem sempre as atitudes, as respostas serão dadas de acordo com o teu entendimento. Porque o que é administrativo, querido, varia de ótica para ótica. Mas o que é princípio bíblico, não há sombra de variação. A palavra de Deus vai dizer que céus e terra passarão, gestores passarão, organizações passarão, mas Ele e a tua palavra permanecerá para todo sempre. Isso não é uma resposta para você que discorda. Isso é te fazendo entender que no que diz respeito à ótica humana, vamos divergir de muitas coisas. O que a gente não pode alterar é a base da igreja. E a base da igreja não é um princípio que eu penso. A base da igreja é imutável. É Cristo ser o cabeça e nós inseridos no corpo, praticando a tua vontade. E ao longo do tempo, querido, isso tem se perdido. E nós precisamos urgentemente. Existe uma chamada do céu. Eu não sei se você me respeita um pouco como profeta dessa casa, mas há alguns meses, e eu posso ousar até dizer anos, eu tenho orado, intercedido por isso. Existe uma ânsia dentro de mim, uma inquietação, um desespero de perguntar: o que estão fazendo com a igreja do Senhor? O que está acontecendo? Em troca de ser relevante no Instagram, em troca de reels compartilhados, em troca de boas frases de efeito, para ganhar um like, para ganhar um prêmio do YouTube, para ganhar o quê? Isso, a terra corrói, a traça consome, mas quem eu sou nele, quem você é, permanece até a eternidade. Isso precisa queimar no nosso coração. Esse precisa ser o desespero da nossa alma. Precisa ter uma inconformidade no nosso peito. Cristo não morreu naquela cruz em vão. Ele não morreu para substituir alguns pecados por outros pecados. Porque a gente largou o adultério, a gente largou a prostituição, mas agora a gente é ganancioso, agora a gente é orgulhoso, agora a gente é soberbo. Jesus não morreu naquela cruz para fazer uma substituição de pecados, mas Ele morreu naquela cruz para aniquilar toda a raiz de iniquidade do nosso meio. Pastora, e você é perfeita com essa ânsia? Não. Mas eu acordo todos os dias com um anseio no meu coração, e Deus sabe que é: hoje eu vou errar menos do que eu errei ontem. Semana passada eu estive me perguntando uma pergunta no meu coração, estava pulsando: será que a igreja ainda pede perdão? Porque a gente entrou numa estação de graça, de que a cruz ela é tão poderosa que hoje a gente peca e vai dormir tranquilo como se nada tivesse acontecendo. Mas a palavra do Senhor vai dizer: ei, se pecarmos, nós temos um advogado justo e fiel para nos purificar. Mas preste atenção, só se purifica aquele que se permite ser lavado. Eu preciso me achegar ao trono da graça. Eu preciso confessar. A palavra do Senhor também diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. É muita gente querendo misericórdia, mas sem ter confissão, sem ter abandono. E aí a gente vai entender, gente, que ser crente não é tão confortável assim.
que ser evangélico não é tão legal para postar a foto assim. Porque o evangelho diz muito mais sobre abandono do que sobre ganhos. Diz muito mais sobre perdas do que conquistas. Mas graças a Deus por isso. Porque o que eu estou perdendo pode ser dessa terra, mas o que eu estou conquistando, Erebaia, sei. Será que você entende que o que você está conquistando, não existe calculadora que é capaz de calcular nessa terra? Não existe gestor e administrador que é capaz de conseguir trabalhar o que você está adquirindo. Sabe por quê? Não cabe na mente humana o grande momento em que os veremos face a face, e Ele então nos colocará numa alta posição, revestido de glória, coroado com justiça. É isso que nós seremos. Mas a noiva está perdida em grandes conquistas da terra e não clama mais, não anseia mais, não existe mais por um grito em nossa alma dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente quer o evangelho para alcançar a cura. A gente quer o evangelho para conquistar o sucesso no casamento. A gente quer o evangelho para promoção no trabalho. A gente quer o evangelho para adquirir um carro, comprar uma casa. Mas o evangelho ao qual diz: ei, o morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. Isso parece que não está mais na nossa Bíblia. E aí, na primeira semana dessa mensagem, dessa série, eu falei sobre generosidade. E eu falei sobre generosidade de uma forma diferente que a nossa ótica percebe. A gente acha que ser generoso é ter uma necessidade apontada. Sim? A gente acha o quê? Se o pastor, o líder... Gente, eu estou falando no meu contexto, porque eu vivo igreja, amém? Mas aplica na tua vida. A gente acha que generosidade é se alguém chegar para mim com uma lista do que eu preciso ajudar. A gente vai lá, escolhe alguns itens e fala: nossa, estou sendo generoso. Generosidade não é aplicada quando antes alguém provocou no teu coração algo. A verdadeira generosidade, que era a marca da igreja primitiva, ela não é provocada por alguém do lado de fora, ela é provocada pelo Espírito Santo de Deus. É sobre você nunca ter ouvido sobre a necessidade, mas ainda assim o teu coração está transbordando por soar, por resolver, por fazer aquilo. Aí a gente fala o quê? Não sou generoso, mas por quê? Porque alguém pediu. Generosidade não é provocada, isso é caridade. E a igreja primitiva, ela não fazia caridade, ela era generosa. E generosidade é: eu não trouxe aqui a necessidade, mas o Espírito Santo provocou o teu coração e disse: pastor, pastora, eu não sei o que está precisando, mas Deus colocou algo no meu coração. Deixa eu te contar um exemplo. Quando mudamos aqui para o Rio de Janeiro, na verdade para Niterói, há 8 anos atrás, muitos conhecem a história, Manu era recém-nascida, tinha 3 meses. Nós não viemos assalariados, nós viemos pela fé. E foi um momento muito turbulento, para mim, então, emocionalmente, com uma criança pequena. O desafio que toda maternidade tem, ainda longe, num estado que você não conhece ninguém, não tem rede de apoio, não tem médicos conhecidos. Era uma vida nova. E aí eu lembro que Janderson já estava assim por alguns dias desesperados, já tinha vencido a nossa 3ª conta de luz. Nós nunca, diante do Senhor, nunca entramos em uma sala de aula, nunca tomamos do altar ou do púlpito para falar sobre a gente, ou sobre ser tendencioso de acordo com a nossa necessidade. Eu tenho pavor disso. E a gente dando aula, Janderson pregando, e nunca ouviram da minha boca, ou da boca dele, a falta. Mas a verdade é que a maioria das vezes eu estava indo fazer gabinete, de 9 da manhã a 9 da noite. Deixava às vezes minha filha com a minha irmã, que saía lá do Espírito Santo para ficar com ela, para me ajudar. E quando a minha irmã ligava, e não aconteceu só uma vez, o leite acabou. Eu não tinha dinheiro para comprar o leite da minha filha. Eu falava: bate o fubá.
cozinha um pouco, bate na mamadeira e manda para dentro. Uma criança de 4 meses. Mas eu estava lá, atendendo, pegando ônibus com carrinho, com bebê conforto. E aí um dia à noite, a gente preso naquele sentimento de que será que a gente entendeu tudo errado? Porque às vezes parece que a gente está ouvindo a voz de Deus e a voz de Deus está levando a gente para um caminho que não tem nada a ver com aquilo que a gente achou que ia viver. Eu e Janderson na cama, a gente só chorava, a Manu no berço. E ele falou, vamos voltar para o Espírito Santo. Olha o que eu estou fazendo a gente viver. Eu olhei para ele e falei, você vai ter paz de voltar? Porque por mais que esteja tudo fora do controle aqui do lado de fora, uma loucura do lado de fora, a gente tem paz porque a gente sabe que a gente está no lugar da obediência. Mas a gente vai voltar. E carregar a vida toda a culpa de ser um desobediente, de ser um pregador que prega o que fazer, mas nunca o que você fez. A campainha da nossa casa tocou. Nessa hora, cara inchada de choro, uma discussão, um debate de o que a gente faz. Muitos me perguntavam assim, por que você não liga para os seus pais? Por que você não liga para a sua família? Quantas vezes, querido, você acha que eu não peguei o telefone? Mas o Espírito Santo não deixava. Deus falava, é um processo que vocês vão ter que suportar. Aí a nossa campainha tocou no meio desse alvoroço todo, cara inchado e tal, não sei o quê. Um irmão batendo na nossa porta dizendo, pastor, eu estou tentando dormir. A gente não dorme cedo até hoje, então era de madrugada. Eu estou tentando dormir. E desde que eu acordei, o Espírito Santo está me fazendo orar por vocês. E me vinha vocês à mente, e eu orei. Mas agora na hora de dormir, o Senhor me deu um valor e eu vim aqui. Primeiro para trazer cesta básica para vocês, Ele colocou o negócio de comida assim na minha porta. Ele, segundo, para te pedir as suas contas de luz. Janderson olhou para ele e falou, não, meu irmão, pelo amor de Deus, está tudo bem. Empurrou o saco de volta da cesta básica e falou, não, olha, você está enganado. Está tudo sob controle. Está tudo certo. E eu lá no quarto com a Manu. Aí ele empurrou de novo a cesta básica na porta e falou assim, pastor, meu Deus, não se engana. Você pode estar falando que eu estou enganado, mas o meu Deus, Ele não se engana. E Deus mandou eu vir aqui com uma pergunta, cadê as contas de luz? Naquele dia, as nossas contas de luz foram quitadas. E por que eu estou te contando isso? Porque a generosidade, ela é isso. Eu não precisei contar. Eu não precisei gritar. Eu não precisei mexer com o emocional de ninguém. Porque generosidade não é sobre emoção. Generosidade é sobre Espírito Santo te aguçando a fazer algo. Há uma necessidade. E aí nós falamos sobre generosidade e achamos que tem a ver com o que a gente olha do lado de fora, mal sabendo que todos os dias o Espírito Santo está dentro de nós, trabalhando uma generosidade. Às vezes é nas mínimas coisas, Larissa. A gente arruma uma roupa de uma criança na gaveta. Quantas vezes passei por isso? Estou arrumando uma roupa da Manu, roupa na etiqueta, e o Espírito Santo tira para dar. Eu falei, Senhor, mas só Deus sabe, né? Quando eu vou comprar de novo, tira para dar. Generosidade é sobre isso. É entender que ao longo do tempo, nós como igreja às vezes temos perdido. Colocamos o mesmo nome, mas estamos perdendo a essência do que de fato a igreja primitiva vivia. Na semana passada, a segunda mensagem, eu falei sobre perseverança. Sobre perseverar em meio ao caos. E a oração da perseverança, ela não é aquela que vem, Senhor, me dá livramento. A oração da perseverança nós aprendemos aqui com a igreja primitiva é, Senhor, capacita eles a passar pelo que tem que passar. Valida. Leve em consideração as ameaças deles e capacita eles para viver. E hoje eu quero falar com vocês sobre sinais. Eu não vou me alongar muito, a mensagem ela é prática. Se eu for perguntar aqui se
Alguém acredita que a igreja primitiva se movia debaixo de sinais? Acredito que todos nós levantemos as mãos e dizemos sim. E por que não vivemos sinais hoje? Porque acreditamos que a igreja primitiva era reflexo, era marcada por sinais e hoje não experimentamos sinais. Alguns teólogos, pregadores da palavra, insistem em falar que os sinais de Deus era para aquele tempo. Era para aquela estação. Mas aí eu te pergunto, se eu considero os sinais preso àquele século, àquela estação, eu tenho que considerar tudo que a igreja vivia. E aí eu preciso rasgar a Bíblia. Porque ela é recheada de princípios. Apóstolo Paulo, quase o escritor da metade do Novo Testamento. Ele vai escrever cartas direcionadas não a homens comuns, mas à igreja. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Tessalonicenses, Colossenses, Romanos. Tudo instrução dada a como ser igreja, a como viver como igreja. E agora, como eu digo que os sinais não são para esse tempo e estão restritos àquele tempo, se eu tenho mais da metade do Novo Testamento falando sobre como é ser uma igreja. Eu quero convidar a você a abrir tua Bíblia comigo, se não acompanhar aqui pelo telão. Nós vamos ler 3 textos. Atos 2, do versículo 42 ao 44. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Próximo texto que nós vamos ler, Atos 5, versículo 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Terceiro texto, Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Empunharão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e estes ficarão curados. Alguém tem dúvida de que a igreja nasceu para sinais? E por que não vivemos? Por que não experimentamos? Por que é motivo de falácia e escárnio quando alguém cai endemoniado no culto? Por que é motivo de buchicho quando alguém é curado? E eu não estou falando buchicho no sentido positivo. É questionado hoje em dia. Infelizmente você entra na rede social e você fica adoecido. Estava vendo um vídeo hoje não, ontem, já era hoje, era de madrugada, de um menino que foi curado, criança, com uma deficiência na perna, e ele começa a andar pela oração de um pastor. Nós sabemos e precisamos chegar ao nível de maturidade para entender que o homem ele é apenas um instrumento. Quem fez a obra foi o Espírito Santo, que da mesma forma fazia através dos apóstolos. Aí o homem orou, o sinal aconteceu. O que é um sinal? Curar os enfermos. Quando você vai ler os comentários são charlatão, é mentira, Deus não faz mais isso hoje, é para impressionar a fé dos outros, é para manobrar as pessoas, manipular. Gente, sinais hoje se tornou assustador dentro da igreja. Se tornou motivo de comentário dentro da igreja. Mas para a igreja primitiva era normal. Entrar num culto do apóstolo Pedro e não ter sinal, não era ter culto.
Olha que loucura isso. Mas hoje a gente sai de casa. A gente louva, a gente oferta e vai para casa. Sem às vezes experimentar um sinal. E tá tudo bem. Mas Deus, Ele está provocando dentro de nós, eu creio. Um rebuliço santo, uma movimentação no nosso espírito. Que a gente não vai se importar com o horário, com o tempo, com o tema. A gente só sai da presença de Deus quando Ele acabar a obra que Ele começou naquele dia. O problema é que a gente está preso num estatuto demais. A gente está preso num relógio demais. A gente está preso na liturgia demais. E se o Espírito Santo quiser fazer antes do horário, se o Espírito Santo quiser fazer no meio do louvor, e se o Espírito Santo quiser realizar depois que o culto acaba, mas a gente está colocando limite para a obra de Deus. E essa é a resposta. Por isso não usufruímos mais de sinais, porque estamos limitando o agir de Deus. Deus, Ele pode agir na terça profética, Deus, Ele pode agir na quinta da consagração, mas domingo é culto de visitante. Deus pode fazer na reunião da oração. Deus pode fazer na casa da irmã do coque. Deus pode fazer. Deus, Ele pode e quer fazer aonde Ele for bem-vindo. A gente sempre fala isso aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele estará. Mas existe uma diferença entre Ele estar e Ele se manifestar. E Deus, Ele tem o desejo de se manifestar no nosso meio. E sinais é uma das linguagens do céu. A gente não pode negligenciar isso. Antes eu estava aqui com algumas irmãs conversando antes do culto começar. Como temos sido agraciados com sinais. E não são sinais apenas passageiros. Deus tem derramado uma graça de fertilidade sobre essa igreja. Eu vou te falar, desde a conferência profética até agora, eu já recebi 4 positivos de mães aqui que não podiam engravidar. Eu estou falando de casos impossíveis, esterilidades às vezes inexplicáveis, e o Senhor está realizando. E o que eu estou falando para você é: fique esperto. Se bestar, nem respira muito no culto, porque você pode se distrair. Olhou para o lado, o milagre está passando. Olhou para o outro, o sinal está acessando. Mas quem está usufruindo é quem está aqui na ânsia de receber o que precisa. Não se distraia. Não trate o culto como algo comum. Esse pode ser o domingo que Deus escolheu. Já parou para pensar nisso? Para mudar a tua sorte, para abrir o cativeiro de alguém que você conhece, para mudar teu status bancário, querido. Deus, Ele tem poder para fazer tudo. E glória a Deus que Ele não trabalha em dia útil. Ele pode realizar domingo, Ele pode realizar 3 horas da manhã. Ele realizou de madrugada com alguém batendo na minha porta. Por que Ele não pode realizar fora do relógio? E por que a gente não vive sinais? Porque a gente coloca limite. Para Deus fazer vai ser na segunda-feira. Vai ser pelo telefonema que eu estou esperando. Vai ser o contrato que já está quase fechado. E se eu te falar que Deus pode vir por uma porta nova, você está esperando um contrato e Deus tem o infinitamente mais para você. Você está esperando um telefonema e Deus vai te mandar um e-mail. Você está esperando uma porta e Deus vai abrir outras janelas. Deus é ilimitado, gente. Posso contar aqui, Tiago? Compartilhar? Tiago, esse dia estava compartilhando com a gente algo muito interessante. Ele, pode? Ele nem sabe o que é. Tiago é engenheiro de formação. Não é isso, Tiago? Tiago ficou algum tempo desempregado. Começou a correr atrás rodando de Uber. Passou, foi peleja. Carro bateu, quebrou, pegou outro, rodando de Uber. Aí, um tempo atrás, rodando de Uber, entrou um engenheiro no carro de Tiago. Não sei se é um engenheiro, se é um engenheiro, né? E começou a conversar com o Tiago. Tiago terminou a corrida empregado. Mas sabe o que eu entendo? Que os sinais acompanharão aqueles que creem.
E o que isso quer dizer? É que ele vai acompanhar aqueles que creem. Se acompanha é porque tem movimento. O sinal não acompanha quem está parado. O sinal não acompanha quem está sentado. O sinal acompanha. Se ele tem que acompanhar porque tem alguém se movimentando. Foi dentro de um Uber, talvez num lugar que ele nunca sonhou estar, aonde Deus abriu a porta e trouxe para ele novamente a engenharia como algo para ele trabalhar. Isso é sinal. Está acompanhando os que creem. E todos os dias, querido, tem algo batendo na nossa porta. Todos os dias tem um sinal querendo nos acompanhar. Mas tem gente que não vai ser acompanhado por nada. Por quê? Porque está parado. E sinal não estaciona em gente parada. A palavra de Deus fala: e estes sinais acompanharão. O que eu imagino acompanhar? Tem alguém andando. E tem alguém atrás tentando acompanhar. Aqueles que creem. Se eu te falar que hoje está iniciando uma estação de sinais sobre a sua vida. Porque você quer saber quando algo vai ser destravado na sua vida? Saiba quando a palavra se antecede. Eu já disse isso algumas vezes. A palavra ela nunca chega atrasada. Ela sempre se antecede. E se hoje, nesse domingo, Deus aguçou meu coração para falar sobre sinais, é porque vem uma temporada de sinais sobre a tua vida. E o Senhor está te instruindo, está me instruindo a saber a como reagir e o que fazer quando um sinal chegar. Querido, vai por mim, essa série de mensagens, ela tem tantas coisas para falar. Eu tenho que falar de comunhão, eu tenho que falar de união, eu tenho que falar do partir do pão. Tem várias coisas. Mas o Espírito Santo falou comigo: fala de sinais. Eu falei: Senhor, mas eu queria falar de sinais lá no final, para a gente terminar. Mas eu quero sinais agora. Será por quê? Será que é porque Ele está querendo nos marcar e nos acompanhar com sinais agora? A partir de hoje, nessa semana, você verá sinais te acompanhando. Eu declaro, eu profetizo, mas eu também tomo posse. Vão ter que correr atrás de você, porque será uma enxurrada de sinais. Eles vão correr para te acompanhar, porque aqui não tem uma igreja estática, não tem uma igreja paralisada, mas tem alguém que está se movimentando para o reino de Deus ser melhor, para o reino de Deus ser limpo, para o reino de Deus ser purificado. E se eu estou correndo e me movimentando, tem sinal me acompanhando. Você pode crer comigo nisso? Sinais. Acontecia o tempo todo. Era comum para a igreja, hoje é assustador. Eu já contei um pouco para vocês da realidade. Eu sempre acreditei em muitos sinais. Acreditei por quê? Porque eu acho que meu nascimento ele foi um grande sinal. Eu nasci, gente, e no dia do meu parto, na hora que eu nasci, a enfermeira me deixou cair. Eu quebrei 2 ossos da clavícula, o nariz. Eu quase morri. Como não acreditar em sinais? Quando você recebe um diagnóstico com 2 anos de idade de epilepsia, de convulsão, e há mais de 12 anos não convulsiona. Como não acreditar em sinais? Recebendo diagnósticos médicos de esterilidade, tanto da parte do meu esposo quanto da minha parte. E hoje sou mãe da Manu e do Miguel. Como não acreditar em sinais? Não sabendo o que fazer e hoje olhar e conseguir pregar para uma igreja como vocês. Como não acreditar em sinais? Vendo que o armário da minha despensa está cheio. Como não acreditar em sinais? Sabendo que tem ar nos meus pulmões para liberar uma palavra sobre a tua vida hoje. Como não acreditar em sinais? Vendo um filho que foi acometido da mesma doença que eu tive, uma meningite. Recebeu um laudo, um diagnóstico de morte através de um edema cerebral. Como não acreditar em sinais e ver esse menino correndo pela igreja?
Como não acreditar em sinais, em ter os 2 filhos diagnosticados com uma PLV gravíssima? Alergia à proteína do leite, não podia usar creme, não podia encostar em nada. E hoje as crianças comem de tudo. Como não acreditar em sinais? Todos os dias, o Espírito Santo nos acorda como um sinal, dizendo: está pronto para viver sinais hoje? Eu não sei você, mas eu estou cansada de contar esses sinais que passaram. Eu estou pronta para contar novos sinais. Eu não sei você, e não que eu esteja ingrata com tudo que passou, mas se o meu Deus não mudou, Ele não está preso ao milagre antigo. Ele tem sinais maiores para esse tempo. Como não acreditar nos sinais? Mas às vezes a gente não desfruta, como eu disse, por limitação, por falta de fé. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Eu preciso acreditar. Às vezes por falta de movimento. Não, eu vou ficar parado, eu vou esperar Deus fazer. Se movimenta. Deus está dizendo para alguém: se movimenta, reage. Sai dessa inércia. Reaja. Não, porque eu estou esperando acontecer. Não, reage, você verá os sinais te acompanhando. E terceira e última coisa do porquê a gente não vive sinais. Coloca para mim aqui, papai, por favor, Marcos 16, 17. Preste atenção, eu falo disso. O Janderson fica desesperado quando eu falo disso. Sabe por que a igreja tem parado de viver sinais? Para mim isso aqui é o mais grave. Eu cresci assim, no tempo que eu me converti, ouvindo no evangelho uma acusação. Você não é curado por falta de fé. Você não vive milagre por falta de fé. Alguém já ouviu isso aqui? É uma tortura, né? Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, da esterilidade, que eu não podia ser mãe. As pessoas falavam bem assim comigo: não, mas é só você crer. Como se eu não tivesse crendo. Como se eu já não tivesse feito tudo o que eu achava que era o suficiente para eu acreditar. E por muitos anos eu ouvi isso da boca de pregadores, de pastores, de preletores, de professores. E preste atenção, eu não estou isentando a responsabilidade da igreja de crer quando eu falo isso. Porque o segundo passo que eu falei é falta de fé. Eles vão de acompanhar aqueles que creem. Você precisa crer. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se apoiando nisso, muitos pregadores, pastores, mestres da palavra, apóstolos, deixaram de realizar sinais porque começou a transferir a responsabilidade da cura. Dizendo assim: mas você não é curado porque você não crê. Quando eu faço isso, eu te acuso. E eu tiro aquilo de mim. Só que olha o que a Bíblia diz. Preste atenção e lê comigo isso aqui. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Espera lá. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então não é quem está endemoniado que está crendo. É quem está expulsando o demônio que tem que crer. Vamos mais um pouquinho. Aqueles que creem em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então eu creio, eu falo novas línguas. Eu creio, eu expulso o demônio. Próximo. Pegarão em serpentes. E se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos. Está escrito ali: e receberão as mãos.
está escrito ali, e serão tocados, e serão ministrados, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Esse texto não é aplicado como uma responsabilidade, só que a igreja tem que crer. Esse texto me coloca numa responsabilidade que quando eu ministro, eu tenho que crer. Mas isso é assustador para os pastores. Isso é assustador para os apóstolos. Isso é assustador para os pregadores. Afinal, o que vão dizer sobre eles se eles colocarem a mão e nada acontecer? O problema é que quando vem esse questionamento, vem essa pergunta, a incredulidade já entrou. E aí realmente nada vai acontecer. E é por isso que eu sou muito doida. É por isso que eu não me importo nem um pouco com o que falo. Porque quando Deus me manda orar, quando Deus me manda fazer, eu faço. Uma vez, quem convive com a gente mais de perto ouve, o Janderson sempre fala. Quando chega aqui no apelo, ou já aconteceu algumas vezes, Deus me dá nome, Deus me dá alguma quantidade de pessoas, ele levanta. Ele começa a orar, que ele fala, eu fico desesperado. Porque eu falo, gente, se não for. Eu falei, Janderson, não fica desesperado. O meu Deus não se engana. Eu aprendi com o moço da cesta básica. O problema é que é mais fácil responsabilizar o outro do que me autorresponsabilizar. E eu não sei você, mas no que depender de mim, essa igreja vai experimentar sinais. No que depender do que eu creio, nós vamos viver milagres. No que depender do que eu acredito sobre o nosso Deus, eu estou preparada para colocar a mão, para orar, para expulsar. E se falarem, e se comentarem, deixa falar, deixa comentar. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e que o meu Redentor, Ele há de se levantar. Na verdade, Ele já se levantou do trono, e Ele está com a terra como estrado dos seus pés, pronto para começar a abalar as nossas estruturas, nos tirar do cenário de conforto, de comodidade, para nos dar um milagre. Sinais serão normais para nós. Porque sinal não é algo que eu oro para crer. Sinal é algo que eu aprendo a ver e viver todos os dias, desde a hora que eu me levanto até a hora que eu me deito. Às vezes, quando eu tenho oportunidade aqui no culto das mulheres para falar sobre o dia a dia, eu sempre falo com elas: quando a murmuração vier na tua boca, traga à tua mente os sinais. Eu odeio passar roupa, gente. E aí eu lembro, Janderson dando aula, só podia dar aula de camisa social há uns anos atrás. Graças a Deus, aqui no nosso seminário, ele liberou Apolo. Louvado seja Deus. Eu passando, eu não sei, eu acho que eu não tenho dom. Eu passo um lado da manga, a outra já está negociada de novo. Aí quando eu vou para o outro lado, a gola já foi. Eu falo, isso não acaba nunca. Eu lembro que eu passando uma pilha de blusa de social. Eu assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Não aguento passar roupa. Esse trabalho não produz, ele não é produtivo. Você não acaba nunca. Quando você acaba um lado, já está amassado de novo. E eu reclamando, hein? Aí vem o Espírito Santo de uma forma sutil, assim. Tu não orou para casar? Ah, tá bom, Deus. Por quê? Porque a gente ora para casar, mas a gente não quer as situações do casamento. Aí não tem como, querido, fica solteiro. Você perguntar pro solteiro aqui o que ele quer na vida hoje, ele vai te falar casar. Aí você pergunta pro casado, o que você quer na sua vida hoje? Fala não, para não dar problema na sua casa. Mas às vezes você se pega suspirando, você falando saudade daquela vida. Não é de pecado,
Só queria ir para a praia ler um livro, como eu fazia antes. Sem ter ninguém me chamando, sem ter hora para voltar. Não tem, eu não sei nem qual a última vez que eu consegui fazer isso na minha vida. Aí você não consegue entender que tem sinais diários o tempo todo. Que você está vivendo resposta das suas orações o tempo todo. Mas você está escolhendo olhar por uma ótica errada. E hoje o Espírito Santo vai colocar a ótica dos sinais nos nossos olhos. Porque já amanhã, quando acordarmos, vai ter sinal de que Ele passou pela nossa casa, de que Ele passou pelos nossos negócios, de que Ele passou no nosso trabalho. Você não está entendendo que o nosso Deus, Ele está aqui, mas Ele está lá. Ele está cuidando, Ele está fazendo, Ele está realizando uma obra. Ainda que os meus olhos não vejam, contudo eu creio, porque a fé não é sobre aquilo que eu vejo, mas é sobre aquilo que eu confio. E a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas que eu sei, eu espero, eu aguardo que Ele está realizando. Louvor pode vir em nome de Jesus. É sobre isso. Precisamos ser uma igreja que provoca os milagres, os sinais de acontecer. Pastora, mas sinal e milagre tem diferença? Tem. Depois a gente vai falar sobre milagre. Mas hoje é sobre sinais. E a Bíblia vai explicar o que são sinais. É cura, é libertação dos cativos, é transformar o mal em bênção. Você vai tomar o veneno e não vai morrer. E estes sinais, eles estão no nosso meio, querendo que a gente os provoque ainda. E quando eu digo provocar, é a nossa fé que provoca. Quando eu falo disso, eu lembro no Evangelho de Marcos daquele paralítico caído ali com uma maca. Há alguns anos aí passa 4 amigos. A Bíblia vai dizer que os amigos tentaram levar ele até Jesus, mas não tinha como passar. Olha o que os amigos fazem, eles sobem no telhado. Eles abrem um buraco no teto. Tira a estopa, o que tampava. Um homem na maca. Quem já carregou alguém aqui sabe que quando a pessoa está deitada, parece que o peso dela mais do que dobra. Fica pesado. Eles sobem com eles no telhado. Desce aquele homem pela maca para encontrar com Jesus. Eles não mediram esforços. O sinal, ou melhor dizendo, o provocador de sinais, estava na casa ao lado. Eles pegaram, usaram de força, esforço, subiram, foram. E vocês sabem o final da história. Jesus chega para aquele homem e fala: os seus pecados estão perdoados. Os fariseus ficam nervosos ouvindo que Jesus está dizendo: quem é este homem para perdoar pecado? E ele diz: o que é mais fácil para mim dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda, pegue a tua maca. E imediatamente aquele homem é curado. E o homem que entrou de favor por um telhado, agora está atravessando a multidão, andando com a maca debaixo do braço. O problema é que a gente desiste muito fácil. Eu vim hoje, eu orei hoje, se nada aconteceu, não era para ser. Eu até tentei entrar, mas estava cheio. Eu até tentei tocar, mas tinha muita gente. E a gente vai colocando barreiras.
acomodados numa vida sem sinais. Mas eu creio que está se levantando uma igreja que não vai ficar acomodada na estação que está, mas que quanto mais sinais viverem, mais sinais serão disponibilizados. E Raíssa, o que a gente vai fazer? A gente vai subir escada. Não são só 2 lances não, vamos subir 3. Vamos subir 5. Se não tiver lance de escada, vamos subir amarrado na corda. Tudo isso para quê? Em busca do sinal. Nós vamos nos esforçar mais para viver a plenitude do que é ser igreja. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Que a gente está muito confortável de ser crente. Cadeira tá boa, o ar-condicionado tá bom, LED tá legal, o som tá maneiro. E eu não estou dizendo que a gente não precisa dessas coisas. Eu estou dizendo que isso é pouco demais. LED não muda a vida de ninguém. Cadeira não muda a vida de ninguém. Tudo isso é material. Mas um sinal transforma a vida, a família, amigos, todos ao redor. E eu estou te conduzindo, eu estou te impulsionando. Na verdade, eu estou te provocando a entender que tem sinais para sair da tua mão. Porque você também tem que sair do lugar de eu vou receber milagre, eu vou receber sinal. Você tem que sair desse lugar de comodismo, de sempre estar na posição de quem recebe os sinais. Deus te chamou como chamou os apóstolos, com uma unção que você vai colocar as mãos. Você vai impor as mãos e as coisas vão acontecer, porque existe uma promessa sobre você. Aonde você colocar a planta dos teus pés, possuirá, e aonde você colocar as tuas mãos, ali abençoado será. Por quê? Porque você carrega o reino de Deus, e aonde você chega, sinais vão te acompanhar, sinais serão feitos através da tua vida. E sabe o que é mais loucura, querido? É que talvez Deus use as tuas mãos para provocar um sinal na vida de alguém, mesmo que você precise de um sinal. Porque o evangelho não é sobre só se eu for curado eu oro por cura, só se eu for liberto eu liberto. O evangelho é sobre não acreditar no que eu carrego, mas no poder que opera através de mim. Se eu acredito que é a minha oração que tem poder, que é sobre o que eu estou vivendo que tem poder, eu estou limitando a obra de Deus a mim, ao momento que eu estou passando. E com isso eu estou arrastando pessoas para o mesmo nível de fé que eu, dependência humana. Mas o Senhor, Ele nos criou para confiar nele, para crer nele. Aqueles que creem serão acompanhados por sinais. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não será feito mal. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. No nome do Senhor, a tua mão está habilitada, ungida, separada, capacitada para ministrar sobre pessoas, e você verá sinais acontecendo. Fique de pé no teu lugar em nome de Jesus. Você está preparado para viver sinais? Vou te perguntar de novo. Você está preparado para viver sinais? Agora deixa eu te fazer outra pergunta. Você está preparado para provocar sinais? Diminui o amém, né? O nosso nível de fé será tão expandido
que a gente não vai temer quando o enfermo chegar para a gente orar. A gente não vai temer quando algo difícil se levantar à nossa frente. Porque a gente está dotado de uma autoridade do nome de Jesus. Em meu nome. É o que ele diz. É o nome dele que faz. Qual o seu papel? Só confia no nome. Coloca as mãos e confia no nome. Janderson às vezes me pergunta: mas quando você ora, você sente alguma coisa? Eu falei: não. Ele: como você sabe que aconteceu? Eu falei: eu confio no nome. Uma vez eu fui orar por uma pessoa. Deixa eu te contar uma coisa, que às vezes vocês acham que é só coisa boa, né? Eu fui orar por uma pessoa enferma, e o Espírito Santo falou comigo assim: eu vou levá-lo. Pensei: lascou. Vou orar para ser curado como agora? Se vai levar. E Jonas: amor, vamos orar por cura. Eu falei: ora você. Aí a pessoa que está recebendo a oração falou: pastora, mas eu acredito tanto no seu testemunho, eu queria que você orasse. Eu falei: meu irmão, preciso ser sincero com você. Não vai ser dessa vez. O Senhor deseja você. Ali já teve um temor na sala, a boca de Janderson ficou roxa. Eu falei: você disse que confia na minha oração. Eu preciso que você confie no nome que eu carrego e não na minha oração. Eu preciso que você entenda que o Senhor vai te levar. Eu falei: então não fique aqui preso esperando uma oração de cura. Se levante. Ligue para quem você tem que ligar. Converse com quem você tem que conversar. Peça perdão a quem você tiver que pedir. Porque é chegada a hora. E fui embora. Janderson dentro do carro: amor, mas você é doido. Não dava para orar pela cura e depois esperar, que aí a gente falava: Deus não quis. Falei: eu preciso orar crendo. E se eu já tinha uma palavra de Deus que não ia acontecer, como que eu ia crer numa coisa que Deus já falou que não ia acontecer? Ele falou: acho que é por isso que a gente casou. Eu falei: você acha? Eu tenho certeza. Coisas difíceis chegarão para você fazer. Mas você é dotado do Espírito Santo de Deus. Não tema a homens. Tema ao Senhor somente. Seja fiel ao que Deus está te dando como missão. Seja fiel ao que o Senhor está te dando como palavra. Coloque a mão, querido. Confie no nome do Senhor, na presença do Senhor, e deixa Deus fazer. Pastora, e se nada acontecer? É problema de Deus. E se não acontecer na hora? Deixa Deus trabalhar. Tem cura que Deus trabalha imediatamente. Tem cura que Deus trabalha de forma progressiva. E tem cura que não vai acontecer porque o outro não creu, ou porque você até creu demais. Mas é um processo que a pessoa vai ter que aprender a lidar. Pastor, o que você acredita? Eu falei: eu acredito que Deus é bom. Com cura, com enfermidade, Deus é bom. Porque a gente acha que sinal é só quando Deus faz o que a gente quer. Mas Ele está deixando claro que é sinal. Às vezes Deus não quer naquele momento curar, mas Ele quer libertar alguém. E aí a gente chega achando que sinal é o quê? Vamos orar por cura. Mas Deus não quer curar, Deus quer libertar. Deus quer salvar. Deus quer transformar. Às vezes naquele dia Deus não quer nem que você cure, nem que você liberte, mas Ele quer que você ingira um pouco de orgulho,
um veneno de alguém, uma fala de alguém. Porque o veneno aqui, querido, na Bíblia, ele é literal. Mas todos os dias a gente é tentado a venenos naturais. Falas, acusações certas. E a gente engole aquilo, né? Acusações. E a gente vai engolindo. Só que a palavra de Deus fala que aqueles que creem vai tomar desse veneno, mas não lhe fará mal nenhum. Aprenda a tomar de venenos que as pessoas estão lançando sobre você e não te fazer mal. O evangelho é sobre isso. Pastora, mas o que eu preciso ter fé? Estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. E eu quero dar tempo a você nessa manhã, para no teu lugar começar a apresentar diante de Deus qual o sinal que você precisa viver. Mas se você no teu lugar também for impelido pelo Espírito Santo a realizar sinais na vida de alguém, você pode ficar à vontade nesse lugar, para sair do teu lugar, orar com alguém, impor as mãos e fazer o que o Espírito Santo está te mandando fazer. Você não vai depender de mim nessa manhã, mas em meu nome, é o que o Senhor diz. Confie no nome do Senhor e deixa Ele fazer nessa manhã o que Ele precisa fazer. Amém? Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir e silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Digo, Deus do impossível, o Deus do impossível vem.
suas mãos e declare isso, recomeçar em nome de Jesus. Em seu poder vai ressurgir o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres, aquele quer e há de vir. Em seu poder vai ressurgir o Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. diga sim, eu creio. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Se você pode, estende as suas mãos, eu quero orar por você. Senhor, na autoridade que há no teu nome, a tua verdade foi pregada, a tua palavra foi aqui dita. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a nos levantarmos para proclamarmos a verdade do teu evangelho, não de forma restrita e limitada, mas na totalidade do que o Senhor nos chamou para sermos. O Senhor distribuiu sobre nós sinais. O Senhor age no meio de sinais. Através dos teus sinais o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor transforma. Por isso eu te peço agora, Senhor, sobre cada mão estendida, derrama, derrama. Derrama capacitação, derrama ousadia, derrama coragem, derrama, Senhor, sobre as nossas mãos um fogo, nos faça queimar por viver as tuas obras por completo. Derrama sobre as nossas mãos uma inconformidade em limitar o teu poder, em limitar o teu agir. Derrama sobre nós unção fresca. O teu nome nos habilita, ele nos habilita. Estes sinais vão te acompanhar. Nós não ficaremos parados, nós vamos andar. Esses sinais vão te acompanhar. Aonde nós pisarmos, aonde nós chegarmos, estes sinais vão nos acompanhar. Aonde pisarmos, aonde chegarmos, esses sinais vão de nos acompanhar. Eu creio que cura vai fluir das nossas mãos. Eu creio sim que libertação vai ser proclamada através das nossas mãos. Eu creio sim que não vamos beber, não vamos tomar de coisas do mal e isso nos causará dano. Eu creio que nós ficaremos bem, ficaremos são. Eu creio em nome de Jesus. Estes sinais vão já nos acompanhar. Aonde nós pisarmos, Senhor, provoque em nós, através de nós, o teu ide, o teu realizar. Cria, Senhor, uma agitação no nosso espírito para nos movimentarmos. Não nos permita ouvir a tua voz e nos calarmos. Não nos permita ouvirmos a tua voz e não reagirmos. Não nos permita calar o teu espírito no nosso meio. Habilita a tua igreja, habilita a tua noiva. É o que nós te pedimos e nos apropriamos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, querido? Eu gostaria de orar agora. Nós falamos de sinais. E você que talvez nos visita ou já frequenta a nossa casa,
mas você entende que você precisa voltar a ser igreja como o Senhor te pede para ser. Você entendeu um pouco do que a igreja primitiva vivia, e talvez você já até experimentou outra igreja, outro povo, mas a decepção, a frustração, você olhou para homens, olhou para pessoas, e você desacreditou dos sinais. Você até acredita em Deus, mas você não acredita que isso é para hoje, é para agora, e que Deus quer fazer através de você. E se você está aqui no nosso meio, eu gostaria de orar por você. Eu vou contar até 3 e você vai me fazer um sinal com a tua mão. Você que hoje quer voltar a acreditar, você que hoje quer voltar a confiar no Senhor, já tem um sinal com a mão ali. Você que hoje vai dizer: